pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a retenção de INSS. Então, nós vamos fazer uma análise, continuando com a ideia dos serviços tomados. Então, nós estamos pegando uma nota fiscal de serviços tomados, nós tomamos esse serviço, o serviço foi prestado para a empresa que a gente está escriturando. E aí, nós vamos fazer análise se tem ou não retenção de INSS. Então, assim, ó, a gente pede ajuda para o DP, porque essa parte de INSS, o DP que entende melhor. Mas, como a nota passa por nós, a gente tem que fazer aquela análise mais crítica. Qualquer dúvida, a gente recorre aos universitários, né? Mas pelo menos a gente tem que ter noção de quando retém, quando não retém, a alíquota, redução de base de cálculo. Tem que ter essas ideias, porque aí depois a gente consegue analisar melhor, depois do fechamento. Às vezes a gente faz uma análise a grosso modo, né, para poder fazer o fechamento. E se ficou alguma dúvida, se a gente não tinha certeza de alguma informação, a gente verifica isso melhor posteriormente. Porque a ideia é que assim, o prestador ele já fez toda a análise e ele vai fazer a retenção corretamente, mas, né, há casos e casos. Esses dias mesmo eu peguei uma nota fiscal e no corpo da nota fiscal estava escrito assim, zeladora, acho que zeladora, zeladoria, alguma coisa assim, não tinha retenção. Aí eu falei, nossa, que estranho, serviço, esse tipo de serviço sem retenção. Aí eu entrei em contato com a empresa, né? Eu estava fazendo serviços tomados. Então, eu entrei em contato com o meu cliente para entender como que era esse serviço, porque às vezes foi um erro da pessoa que emitiu a nota, não é esse serviço, foi alguma coisa, né? Que nós não sabemos, precisamos entender. Aí ela me mandou o contrato com essa empresa. E nesse contrato era uma sessão de mão de obra, tinha o horário para entrar, o horário para sair, uma pessoa que estava disponível. Então, todas as características que incidem a retenção. Sendo assim, né, a ideia então é que precisa trocar a nota fiscal para a gente poder fazer a retenção, mas independente da nota fiscal, se tiver problema lá para cancelar por causa de prazo, a gente sempre vai fazer a retenção, mesmo assim, a obrigatoriedade é estar no documento fiscal, mas o tomador, ele permanece com a obrigação mesmo não estando, certo? Então, coloquei alguns pontos aqui para a gente analisar hoje. Pessoal, a seção de mão de obra. Então, depois eu vou passar a base legal para a gente poder analisar, ler, porque é isso que a gente faz, né? Mais faz. É, sobre seção de mão de obra, empreitada, sobre retenção de INSS de forma geral, tá? Mas o que que a gente, então, coloquei aqui a grosso modo, o que que a gente precisa ter em mente? A seção de mão de obra são trabalhadores à disposição da empresa, um serviço contínuo, como a zeladora que eu falei, na dependência da contratada ou de quem ela indicar. Então, tem toda a descrição de como que tem que ser, como que se enquadra como seção de mão de obra, para ter a retenção da INSS. A empreitada, execução de tarefa, obra, serviço. Ah, aqui encerrou. Execução de tarefa, de obra e de serviço. Então, é um serviço esporádico. Fiz uma manutenção, então não há um serviço contínuo, certo? Referente à retenção de INSS, então, bom, eu vou seguir aqui que eu acho que vai ser melhor, que vai estar mais para frente. A alíquota. Então, a alíquota aplicada vai ser 11% ou 3,5% quando a empresa prestadora, ela. Nossa, eu não vou lembrar o termo. Gente, deixa eu pesquisar o termo aqui que eu não lembro, vocês acreditam? Empresas que têm desoneração da folha de pagamento. Gente, não vem. De vez em quando dá esses brancos assim. Gente do céu, como que eu esqueci o termo? Mas esqueci mesmo. Eu tive que olhar lá a desoneração. Então, o prestador, né, tendo como a folha de pagamento desonerada, com a folha de pagamento, com a contribuição previdenciária
sobre a receita bruta. Então, nesse caso, a retenção de INSS é 3,5% e não 11%, que é a regra geral. Então, assim, primeira coisa, bateu o olho, não deu 3,5 ou não deu 11, tem redução. Então, por isso que eu coloquei aqui. A gente às vezes, né, acaba não. Na nota fiscal, depende do layout do município, a gente não identifica rapidamente a redução porque não tem campo próprio, né? Ah, qual que é a base do INSS na nota fiscal? Não tem esse campo. Então, às vezes está no corpo do e-mail. Então, a gente olha, já vê lá um INSS retiro na retenção federal. Já bate, faz o cálculo lá para ver qual que é a retenção, se é 3,5, se é 11, não sendo, vai ter uma redução, que é a aplicação de material, de equipamento, que essa parte ela é um pouco mais complexa. Então, a gente vai observar pela instrução normativa, porque só essa parte já dá um vídeo, né? Então, depende do prestador, da atividade, do que está sendo, que serviço que está sendo prestado, da utilização de equipamentos, do material aplicado, né? Então, essa parte a gente vai ter que fazer um vídeo só para ela. Mas tá, teve a redução, não teve a redução, a gente vai observar isso. E aqui eu coloquei alguns casos de dispensa da retenção de INSS. Então, assim, a grosso modo, a gente vai pegar a nota fiscal, vai olhar, e a ideia é que houve um funcionário que foi prestar esse serviço, que ele saiu do estabelecimento, foi até o estabelecimento do tomador para prestar esse serviço que está sendo, que ocorreu, né? Então, quando que é a dispensa? Então, a dispensa ela ocorre quando não é o funcionário que faz, quando que é o próprio proprietário. O próprio proprietário ficou redundante, né? Mas quando é o proprietário da empresa que vai executar o serviço, então ele não tem funcionário, porque a ideia é que seja uma sessão de mão de obra, né? Uma empreitada, e não, e no caso, sendo proprietário, não é considerado, mas tem também a regra, desde que o faturamento do mês anterior dessa empresa, do prestador, for inferior a 2 vezes o salário de contribuição. Então, assim, eu, como tomadora, peguei um serviço que aparentemente seria retido, então ele faria lá na empresa do tomador, né? E aí não houve a retenção, existe as possibilidades de não haver. Então, uma delas é que o serviço foi prestado pelo proprietário e que esse proprietário, no mês anterior, que essa empresa prestadora no mês anterior, ela não teve um faturamento superior a 2 vezes o salário de contribuição, que é o salário, o prolabore, né, desse sócio. Serviços profissionais também estão dispensados, contador, engenheiro, advogado. O prestador ser do Simples Nacional, exceto se ele for do anexo 4. O anexo 4 é aquele anexo da construção civil, né? Então, se for um prestador do Simples Nacional, regra geral, assim, ele não vai fazer a retenção do INSS. Mas assim, então tá, como que eu vou saber se foi o proprietário que prestou serviço, se enquadra, se não enquadra? O prestador, ele vai fazer uma declaração que ele se enquadra em tal item da dispensa e vai enviar junto com a nota fiscal. Assim, quem está pegando a nota fiscal vai identificar que não houve uma retenção e vai ter a declaração desse prestador dizendo o motivo de não haver essa retenção. Facilita a nossa vida. Senão, a gente tem que ir atrás. Aqui eu coloquei que, mesmo não destacado em documento fiscal, a obrigação do tomador permanece. O MEI ele não faz a retenção, né? Ele não retém ISS, INSS. Só que o MEI tem uma particularidade. Então, quando tem alguns tipos de serviço que, quando o MEI presta, o tomador tem a obrigatoriedade de recolher 20% de INSS. São serviços de pintura, alvenaria, carpintaria. Então, tem esses serviços que têm essa particularidade quando o MEI ele é prestador desse serviço. Então, às vezes você faz um orçamento, né? E contrata o MEI sem
se atentar a essa contribuição, que ela vai estar lá no e-social, ela vai com o pessoal do DP lá, vai fazer a guia, o recolhimento, e muitas vezes, às vezes, já está dentro de, somado com outros valores, e o tomador nem entende que está pagando isso. Então, é bom sempre, tanto tomador quanto prestador, mas agora nós estamos falando do tomador especificamente, fazer análise de toda a situação, de todo o serviço, tudo que pode acontecer com essa contratação desse prestador, para não ter surpresas, né? As bases legais, a instrução normativa, 971 de 2009. Aí eu coloquei artigo 112 seguintes. Ela é bem grande, bem complexa, que nem eu falei, ela dá um vídeo. E lá também, referente ao serviço, não são todos os serviços que têm a retenção de INSS. Lá consta a lista de serviços, não por código de atividade, infelizmente, mas tem os serviços de limpeza, serviço de vigilância, o tipo de serviço que tem a retenção. Então, primeira coisa é enquadrar o tipo de serviço. Depois, como que foi prestado, onde que foi prestado, o que que aconteceu nesse serviço. E essa base legal, Instrução Normativa número 1589 de 2015, é a que fala sobre o MEI, os serviços que tem que se recolher quando eu tomo o serviço de um prestador que é MEI. Aí eu tenho que recolher os 20% de INSS para ele. É, aí eu tenho que recolher os 20% de INSS, certo? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui com vocês na instrução normativa, mas ela é muito extensa. Bom, eu vou deixar para o próximo vídeo, então, uma análise melhor da 971 de 2009, tá bom? Até mais!